Nonato está mesmo fora do Fluminense. Agora confirmado pela Gaúcha, né? Gaúcha, o grupo GZH, o grupo Zero Hora, lá do Rio Grande do Sul, e aqui também no Rio de Janeiro, confirmado pelo Globoesporte.com, pelo GE. Globo. Nonato não joga mais pelo Fluminense, não está mais nem relacionado para a viagem para Curitiba, para enfrentar o Atlético Paranaense nesse sábado. Já nem joga essa partida e deve viajar o mais rápido possível para a Bulgária. Você vai entender melhor tudo que aconteceu, você que não viu 300 vídeos que a gente teve por isso. E aí aquela dúvida, valeu a pena o negócio de Nonato? Todas as informações, peço que você assista esse vídeo até o final. Eu não sou de ficar falando isso porque, eu que tenho que te entreter aqui para você ficar até o final. Mas esse eu acho que vale, assim, assiste esse vídeo até o final para você ter uma noção da situação completa de Nonato e aí você tira suas conclusões, beleza? Vamos lá, esse daqui é o Giro de Notícias, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Vou deixar claro logo, esse vídeo aqui ele é patrocinado pela Bet7k, tá? Que é a casa de apostas, que patrocina aqui o Raiz Tricolor e que tem odds interessantes e um layout extremamente fácil. Eu prometi e vou cumprir no sábado, no pré-jogo de Atlético e Fluminense, eu vou fazer uma aposta na Bet7k em menos de 1 minuto. Eu vou partir do link aqui, eu vou clicar no link e vou fazer uma aposta em menos de 1 minuto na Bet7k. Você vai ver só como é que é a parada. Vai rolar. Enfim, vamos lá, vamos pro vídeo. O link tá aqui embaixo, tá? Clica aqui na descrição, no primeiro comentário e vai pra lá. Bem, eu já dei a informação primordial. Então, o que aconteceu? Acho que a primeira pergunta que tá todo mundo se fazendo. O que aconteceu? Vamos lá, que eu tava por fora aqui, não tava nem sabendo que o Nonato tava saindo. O Internacional recebeu uma proposta por Nonato e vendeu o jogador. Nonato estava emprestado no Fluminense e como o Internacional o vendeu, ele já sai agora do Fluminense e vai viajar para a Bulgária para poder fazer testes, etc. e ser aprovado lá no Ludogorets da Bulgária. Aí você vai falar, tá, Gabriel, mas ele estava no Fluminense por empréstimo, não tinha? O Fluminense não tinha uma cláusula no contrato ali? O Fluminense não botou uma cláusula no contrato para segurar o jogador, Gabriel? Então vamos lá. Havia o que o Fluminense fazer? Não. Por quê? O Fluminense pagou em agosto do ano passado, julho, agosto, eu estava em Criciúma nessa época, inclusive, quando teve essa negociação. O Fluminense pagou R$500 mil para ter um jogador, que é o Nonato, de 23 anos, por 15 meses. O contrato de empréstimo dele ia até dezembro. E nesse contrato, o Fluminense poderia comprá-lo, poderia comprar Nonato, por $2,5 milhões. Era ali, ó, se o Fluminense botar $2,5 milhões, ele vai comprar Nonato, os direitos de Nonato. O que, acho que todo mundo concorda, Nonato não vale R$13 milhões. Eu acho que hoje é meio que ponto pacífico de que Nonato não vale R$13 milhões, né? O Internacional, né, por outro lado, que era o dono, né, do clube, do jogador, tinha o direito de vender Nonato a qualquer momento. Só que, para isso, ele teria que dar 10% do valor ao Fluminense, a famosa taxa de vitrine. Então, o Fluminense pagou R$500 mil para ter e usar um jogador jovem por 15 meses e para ter o direito de comprá-lo por $2,5 milhões, caso achasse interessante. 50% dele, é importante destacar. Já o Internacional emprestou o jogador com essas cláusulas, mas se ele fosse bem no Fluminense e o Internacional recebesse uma proposta de um outro lugar, como recebeu, teria que dar 10% dessa venda ao Fluminense. O jogador, falei do Fluminense, do Inter e agora do jogador, ao receber uma proposta, foi essa do Ludogorets, lá da Bulgária, disse que quer ir para lá. Não adiantava, nesse caso, o Fluminense convencer o Internacional a vender por menos do que, eu acho que não vale $2,5 milhões. Me vende por $1 milhão, mesmo que o Inter falasse, beleza, eu aceito a sua proposta, Fluminense, Nonato não ia assinar com o Fluminense. Afinal de contas, ele já estava interessado na proposta do Ludogorets. E é claro, né, o que a gente fala aqui no canal há um tempão, a gente falou nas renovações de Dodi, eu falei na renovação de Marcos Paulo, e eu falei lá em 2019, há muito tempo, na época ainda da gestão Pedro Abad, sobre o caso Everaldo. O caso Everaldo foi igualzinho. O Fluminense tinha o dinheiro para pagar ao Velo Clube a opção de compra de Everaldo. Poderia pagar, mas veio a proposta do Corinthians e Everaldo falou,
Não. Mesmo se vocês pagarem, eu não vou assinar com vocês. Beleza? Então pronto, acabou. Não vou assinar com o Corinthians. Pode pagar o Velo Clube, mas eu não vou assinar. A decisão tá na mão do jogador. Ou seja, não adiantava o Fluminense convencer o Internacional, né? Tinha que convencer também o jogador. E para convencer o jogador, teria que fazer uma loucura. Porque teria que pagar um salário maior do que ele receberá em dólar lá na Europa. Todo mundo concorda também que não era o ideal a se fazer. Ou seja, se o Fluminense tinha interesse de manter Nonato, ele poderia correr antes, lá por exemplo, lá em julho, e comprar Nonato antes? Poderia. Mas o Inter, obviamente, faltando 6 meses para acabar o contrato, não aceitaria um valor menor do que aquele da opção de compra, os 2,5 milhões de dólares, para vendendo antes. Por que o Inter ia aceitar vender antes de janela abrir, de vir proposta lá de fora, com ele podendo fazer uma venda boa e aceitar uma venda baixa do Fluminense? Não faria sentido. Então o Fluminense não tinha como se antecipar aos times lá de fora, porque o Inter, obviamente, só ia aceitar pelo valor da opção de compra que ele botou no contrato. A gente vai para uma discussão que agora é muito rápida, que é interessante para Nonato ir para a Bulgária? Cara, para mim, Gabriel do Amaral Brito, jornalista, 27 anos, sentado na minha mesa aqui em Rio Bonito, não. Pô, Nonato tem qualidade para ser, eu já falei, Nonato para mim é Arouca. Tem qualidade para ser titular aí de alguns times do Brasil e ter uma carreira sólida aqui no Brasil. Tem 24 anos, é jovem. Pô, mas é muito fácil eu falar daqui, da cadeira, como eu falei, da situação aqui sentado. Carreira de jogador de futebol é curta e acaba antes da metade da vida dele. O jogador se aposenta com 35, 36 anos, em média. Pessoas vivem no Brasil até os 70 anos. Ou seja, fazer um pé de meia para poder sobreviver nos outros 35 anos, viver com a qualidade de vida normal que é que ele vive, né? Normal para ele, né? Uma qualidade de vida boa, é algo completamente normal e compreensível da carreira de jogador. Vai ganhar muito, algo que ele provavelmente não ganharia aqui no Brasil. E pro Fluminense, é uma perda considerável pro Fluminense? Cara, Nonato tem 23 jogos nessa temporada como titular. São 14 vindo do banco, né? São 37 jogos nessa temporada. Nesses 23 jogos em que ele foi titular, só tem uma derrota. Foi contra o Coritiba, naquele jogo em que o André é expulso e tal, e a gente toma virada no Brasileirão. Com ele em campo, né? Nonato em campo, o Fluminense estava invicto a 16 jogos. Ele só ficou de fora dos últimos 18 contra o Corinthians, na antidespedida de Fred, e na derrota para o Internacional, por causa de questões de contrato também, lá no Beira-Rio. Ou seja, a gente está falando de um jogador que neste momento é extremamente importante pro Fluminense, tem uma relevância grande, e que ao longo de todo esse ano, no ano passado ele foi titular durante uma parte do Brasileirão, ajudou ali o Fluminense a chegar na 7ª colocação. Nesse ano foi titular de boa parte do Campeonato Carioca, esteve ali numa considerável parte, principalmente que o Fluminense jogava com o time alternativo, né? Então você vê ali, se você pegar do Campeonato Carioca, ele esteve nos grandes jogos assim, do Campeonato Carioca, ele acabou até aparecendo, como por exemplo, no clássico contra o Vasco, em que ele foi titular e fez gol, né? Naquele baile em cima do Volta Redonda também, na goleada contra o Resende na última rodada, enfim, esteve ali durante boa parte dos jogos como titular e foi peça ativa também na reta final, entrando no segundo tempo dos 4 jogos contra Botafogo e Flamengo da reta final. Bem, e no Brasileirão acho que eu não preciso nem falar nada, né? Vem sendo foi um destaque como jogador nesses últimos 16 jogos, como eu já falei. Assim, ou seja, a pergunta que eu tinha feito era: perda considerável para o Fluminense? Para esta reta agora de temporada, sim. Eu acho que pro longo da temporada não é uma perda, como seria. Perda considerável para mim seria Germancano, John Arias, até Paulo Henrique Ganso também, pela falta de reserva, apesar de eu achar que esses dois estão acima. Isso é perda considerável para mim. Nonato é uma perda. É um jogador que a gente vai ter dificuldade de suprir. Eu já prometi, vou gravar um vídeo para amanhã com opções para poder suprir Nonato. E aí, no final das contas, para encerrar o vídeo, é o seguinte: valeu então a pena, Gabriel, esse negócio de Nonato? Ou a gente foi otário na história, a gente foi malandro da história, ou ficou no 0-0, foi uma negociação sem malandro e sem otários? Cara, no final das contas, valeu a pena? Sim e não. Valeu porque a gente teve um bom jogador, como eu falei, um jogador sólido de Série A, que praticamente não se lesiona, né? Nesse ano inteiro, acho que ele não ficou fora de nenhum jogo por lesão.
Foi titular a maior parte desse ano. Com ele, a gente fez boas campanhas no Brasileirão. Foi 7º colocado no ano passado. E nesse ano tá em 3º, né? Até o momento que ele tá aqui ainda. E fez uma boa campanha na Copa do Brasil. A gente tá na semifinal também com ele até sendo personagem ali, fazendo um gol que, no final das contas, deu a classificação pra gente no jogo de ida contra o Fortaleza. E deu título carioca pro Fluminense com ele também no elenco. Se ele ficasse até o final do contrato, até dezembro, o Fluminense olhasse e falasse, cara, pô, muito obrigado e tal, mas Inter, você aceita menos o Inter? Não. Então beleza, eu não vou pagar 2,5 milhões de euros por dólares pro Nonato, não. E devolvesse ao Inter, eu acho que talvez ninguém estaria se perguntando se valeu a pena ou não. O negócio teria sido ótimo, no momento que a televisão aqui atrás deu uma ziquezira. Ninguém estaria se perguntando isso. O Fluminense teria usado um jogador durante muito tempo que não valia o que estava na opção de compra, mas teria valido a pena, teria sido titular durante um bom tempo. Mas ele saiu no meio do ano, e aí é onde eu acho que suscita essa pergunta, né? Quebrou as pernas do time. A gente está lamentando muito o jogo contra o Corinthians pela suspensão de André, mas não é só isso. No Campeonato Brasileiro, como eu falei, 16 jogos, os últimos 16 jogos a gente venceu, Nonato em campo. E até o jogo em que o Fluminense jogou mal, melhorou quando ele entrou em campo, que foi o primeiro dessa sequência contra o América Mineiro. Então, ele sair no meio do ano, sem a possibilidade da gente contratar e buscar um jogador agora facilmente, é que deixa essa dúvida. Só que, para isso acontecer, dentro do que era o contrato, o Fluminense recebe um ganho de mais ou menos R$1 milhão. Porque a proposta lá do Ludogorets é de mais ou menos R$9 milhões, né, fixo ali, né, o valor fixo, e mais por volta de R$3 milhões em bônus por metas alcançadas. O Fluminense recebe também 10% desses bônus se o Inter receber. Então, assim, é um ganho ali do Fluminense de vamos lá, R$1 milhão, 10% desse valor, pelos 10% de vitrine. É pouco, é até o padrão nos empréstimos desse tipo. E é pouco pelo que Nonato... Eu pagaria R$1 milhão para ter Nonato na reta final desse Brasileirão? Talvez R$1 milhão para poder ter ele na reta final valeria a pena, mas o negócio não é feito assim. No final das contas, eu acho que Nonato cumpriu seu papel no Fluminense, é um jogador que vai fazer falta para essa reta final, principalmente de ano, mas, como eu falei, é difícil substituir por causa da idade dele e o valor que seria também, né? A gente conseguiu Nonato por empréstimo por R$500 mil por um ano, né? Por exemplo, o Internacional, quando foi buscar Nonato lá atrás, no São Caetano, sem Nonato ser nada do que ele virou no Internacional, o Inter pagou, se eu não estou enganado, pagou R$2,5 milhões por ele. Então, assim, lá atrás, antes de ter a certeza de tudo. Então, no final das contas, eu acho que foi um negócio normal. O Fluminense teve um jogador interessante, durante um ano pagando nada, né? R$500 mil você não compra jogador nenhum. O Internacional conseguiu valorizar o seu jogador e fazer uma venda que talvez não cogitasse nesse momento. O jogador vai receber muito mais do que ele recebeu e no final da ponta o Fluminense recebe ainda um valor, pegou emprestado, usou e ainda recebe um valor, mesmo que baixo, que entra ali para completar o caixa. Acho que é isso. Sobre a saída de Nonato, isso é tudo que eu tenho a dizer. Não volto mais nesse tópico, a não ser que surja uma informação nova, mas não parece que isso vai acontecer. No momento, enquanto eu gravava isso daqui, o Fluminense divulgou uma nota oficial sobre o tema, que eu vou ler aqui rapidamente, só para poder encerrar até com o posicionamento oficial ali do Fluminense, mas não que tenha algo de muito novo no assunto. Segue o que diz o texto. O Fluminense... Deixa eu botar aqui certinho o texto. Agora sim. O volante Nonato está se desligando do Fluminense para firmar novo compromisso com o clube da Bulgária. A saída ocorre após a negociação entre o Internacional, detentor dos direitos federativos e econômicos do jogador, e o clube da Europa. Dentro de suas possibilidades, o Fluminense tentou a manutenção do jogador, que optou pela transferência ao futebol europeu. O Fluminense agradece toda a dedicação de Nonato ao longo dos 55 jogos em que atuou com a armadura tricolor e deseja muito sucesso em sua nova jornada. O clube agradece também à diretoria do Internacional pela maneira correta, digna e transparente que conduziu as tratativas. Fecha aspas. É isso. Até a próxima. Foco no Atlético. Valeu.